Boa noite, muita paz, muita alegria em nossos corações. Mais uma vez aqui, em nome de Jesus, a fim de continuarmos o nosso estudo. Tudo bom, Cides? Boa noite, Josias. Oi, Sara. É a Sara? Ou é o Josias? Bom, de qualquer maneira, que nós possamos realmente dar continuidade ao nosso estudo e hoje, muito especialmente, falar sobre a edificação cristã, analisando como o Emmanuel nos propõe no livro A Caminho da Luz, no 14º capítulo, mantendo aquele ritmo, capítulo a capítulo, refletindo sobre aquilo que ele propõe da nossa caminhada rumo ao caminho da luz, né? E o objetivo é esse, é nós conquistarmos na mais ampla capacidade consciencial a compreensão de Jesus, a importância dele na nossa vida, na vida social, a importância de Jesus para o homem na Terra. E Emmanuel, nós poderíamos dizer que ele foi muito feliz como espírito, como irmão nosso, evidentemente, de trazer, de traduzir de uma forma bem sintética essa obra, A Caminho da Luz, que na realidade ela é uma proposta de uma continuação, uma complementação em síntese do livro A Gênese de Allan Kardec. Principalmente quando ele analisa, como nós já analisamos aqui, a raça adâmica, os 4 grupos, o que eles formaram, etc. Enfim, hoje nós vamos entrar exatamente na edificação cristã. Como é que ele analisa a edificação do cristianismo na Terra? A princípio, ele vai começando falando dos pioneiros do cristianismo, aqueles grandes, célebres nomes dos tempos realmente apostólicos, né? Atingindo um período de nova compreensão referente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época percebia a incapacidade dos paradigmas das escolas filosóficas tradicionais da época, né, para solucionar as suas grandes questões. E quando se fala grandes questões, Emmanuel evidentemente está fazendo uma referência às questões sociais, às questões sociológicas. A ideia de um sistema mais justo, né, a ideia de um sistema para as classes oprimidas, que tornara-se assunto permanente, um assunto constante, né, quase que obsidente para aquelas massas anônimas de sofredores, proscritos, pobres, deserdados, em virtude dos seus ensinos sublimes, em virtude dos ensinamentos maravilhosos de Jesus, do Evangelho, né? Porque o ensinamento de Jesus representava para esses proscritos, para essas pessoas pobres na época, o que nenhuma outra filosofia propunha. A ideia de Jesus, a lição do Cristo representava um acolhimento, um tipo de asilo, né, de todos aqueles desesperados, de todos aqueles sofredores, daqueles infelizes. Então, a diferença da escola trazida por Jesus, do pensamento para a vida sociológica, para a vida social, diferia bastante, ou em muita coisa pelo menos, da filosofia vigente, das escolas, dos paradigmas, dos debates filosóficos daquela época. Então aquelas multidões de aflitos, aquelas multidões de sofredores, de infelizes, de pobres, mas pobres mesmo, sem nada para sobreviver, pareciam ouvir aquela voz misericordiosa, aquela exortação de Jesus, que todos nós aqui hoje falamos muito bem, lembramos muito bem: vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que sofreis e tendes fome de justiça, eu vos aliviarei. E tantas outras bem-aventuranças. E isso pesou bastante na mente dessa comunidade, na base da sociedade sofrida, de oprimidos, né? E evidentemente isso acabou criando, dentro da proposta de Jesus, um movimento nas bases da sociedade, no tecido das bases sociais,
uma perspectiva de uma esperança que nenhuma outra filosofia propunha. E da cruz, quando se fala a metáfora da cruz, né, porque esses momentos foram após a crucificação de Jesus, esses movimentos, né, o movimento que se organizou depois de Jesus. Então da cruz chegava-lhes ainda o sustento de uma esperança ignorada por eles. Que esperança era essa? Eles não esperavam chegar à felicidade, eles tinham que ir atrás dessa felicidade, e Jesus mostrou um caminho de esforço, de renúncia, de amor, de humildade, de tolerância, de solidariedade, de trabalho, de compreensão, de mansuetude. Tudo aquilo que Jesus ensinou era um caminho de esperança. Era um caminho para a assimilação daquela mensagem que ele deixou para a transformação social. Esse era o objetivo. Não é a transformação social só para o bem-estar material, mas para o relativo conforto material com uma consequência imediata ao conforto espiritual, o que também é muito lógico, né? Então a memória dos exemplos de Jesus, aqueles exemplos que ele nos deu, das suas palavras, daquilo que foi registrado, diante daquilo que os apóstolos registraram, os evangelistas também registraram, não se restringia somente aos povos judeus, somente aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos inesquecíveis, os ensinos maravilhosos que ele veio nos trazer. Numerosos, além de judeus, também romanos, que estavam na Palestina. Isso no primeiro momento. Depois, o evangelho, a mensagem de Jesus, através de Paulo, se espalhou pelo mundo. Mas num primeiro momento, judeus e também romanos, né, aqueles que, de alguma forma, centuriões que estavam lá defendendo os interesses de Roma, lá na Palestina, e outros cidadãos que acompanhavam os centuriões, os militares, os governantes, os governadores, administradores de Roma que estavam na Palestina, também tiveram contato direto, tanto com Cristo, com a mensagem dele. E eram romanos, não eram judeus. Não foi só os judeus que teve esse contato. Então, e foi um contato, repito, pessoal, né? E evidentemente, sobretudo naqueles momentos culminantes das pregações que ele deixou para nós, registrado para a vida, para a eternidade. Aí o Emmanuel vai lembrar, em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África, sobretudo no norte da África, mesmo nas Gálias, na região da Grã-Bretanha, em Roma, falava-se do Cristo. Falava-se de sua filosofia nova, suas ideias revolucionárias, queira ou não queira, porque abraçava todos os infelizes. A mensagem de Jesus era um abraço aos infelizes, aos deserdados, né? E, evidentemente, abraçando todas essas criaturas proscritas, né, estavam essas mensagens repletas, cheias, completas de claridades dessa mensagem divina que o Emmanuel chama de do reino de Deus e da justiça de Deus. Quer dizer, era uma busca de um reino, embora ele o tempo todo explicou para nós que o reino dele não era da terra, que o reino dele não era deste mundo, mas essas claridades dessas afirmações de que esse reinado não era da terra, dava uma esperança para uma vida repleta de um certo conforto no campo espiritual para essas pessoas mais pobres, né? Era uma esperança muito grande para eles, né? Essa nova luz diante de um reino de Deus de justiça. Então a doutrina de Jesus vai falar e refletir sobre aquilo que Moisés não teve condições de, pelo menos 1.200 anos antes de Jesus, mostrar a importância do perdão. Jesus veio mostrar a doutrina do perdão, a doutrina do verdadeiro amor, trazer então uma nova claridade, uma nova luz, uma nova esperança, né? Um caminho novo para verdadeiramente no símbolo o coração e o sentimento das pessoas. Jesus veio trazer essa coisa, quebrando, rompendo, destroçando os paradigmas dos debates filosóficos das escolas tradicionais daquela época, né? Então ele era diferente de tudo até então. E os seus seguidores destacavam-se, então aqueles que realmente abraçaram a mensagem de Jesus com honestidade, com sinceridade, com esse amor, com essa claridade de consciência, evidentemente eles se destacavam do ambiente, eles não eram corruptos, então eles estavam longe do ambiente corrupto da sociedade de então, eles trabalhavam pela fidelidade aos princípios de honradez, ou seja, eles mantinham uma pureza de costume, acompanhando os passos de Jesus.
e, sobretudo, lutavam muito por uma conduta reta, né? Uma conduta reta, que eu falo, exemplar, né? De bom pai, de bom esposo, de bom marido, de bom filho, de boa esposa, de bom companheiro, enfim, era um paradigma novo também, né? O comportamento justificando a crença, e não ficar só a crença, ou só na teoria, ou só no conhecimento. Trazer para o coração, e do coração para a prática. Foi isso que os primeiros cristãos fizeram, porque eles tiveram um impacto direto no contato com Jesus. A princípio, as autoridades do império não deram maior importância a essa doutrina revolucionária, essa doutrina do Cristo. E por eles não terem dado muita importância, né, os apóstolos ensinavam o quê? Dentre outros ensinamentos maravilhosos. Emmanuel lembra aqui, né? Ensinavam que pela mensagem de Jesus, ele que foi o grande líder dessa transformação social, não poderia haver na própria sociedade diferença entre pessoas livres e as chamadas pessoas escravas. O que era o Império Romano, senão um império que mantinha supostamente livres os romanos, mas escravizados os povos dominados? E isso mexeu um pouco a cabeça dos líderes, porque Jesus disse que no reino de Deus não haveria exatamente essa condição de um senhor, né, alguém tomando conta totalmente, né, da liberdade, fazendo exatamente escravos, enquanto em liberdade fazendo escravos nos outros. Essa mensagem contradiz totalmente a mensagem de Jesus. Jesus falou que na mensagem que ele traz, na ideia que ele traz, não haveria essa coisa de senhores e escravos. Entre os patrícios, sobretudo os patrícios, que eram problemáticos demais, eram os chamados genuínos romanos, eles é que criaram a ideia da ditadura, eles criaram também a ideia dando toda a força para o império e etc. Os patrícios realmente eles eram meio complicados, né? Eles, inclusive, esmagaram muito a antiga república que foi colocada através da filosofia, do trabalho, da inteligência dos etruscos. Os etruscos eram muito mais inteligentes que os romanos. E os patrícios eram meio problemáticos, com certeza. Não, nem se davam com os próprios companheiros, né? Os chamados plebeus, os pobres, mesmo romanos, pobres, não eram bem tratados pelos patrícios. Então, entre os patrícios e entre esses chamados plebeus, aqueles representantes da plebe, do povo romano, na realidade, o que Emmanuel diz, né, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos e filhos do mesmo pai. Não deveria existir essa diferença, deveria existir um processo de um comportamento solidário. Isso equivale a dizer que os que têm mais poderia sim pensar em distribuir, ou pelo menos fazer com que os que menos tinham, ou que quase nada tinham, pudessem sobreviver com dignidade, mas isso não acontecia, pelo menos também na sociedade romana. E o patriciado não podia ver com bons olhos essa doutrina igualitária, vamos dizer assim, né? Igualitária nesse sentido, né? De solidariedade. Então o patrício, preocupado com o seu poder, com a sua posição, com seus bens, e a plebe já tinha tido um problema antigamente, lá antes, quando foi surgindo exatamente a ideia de república, saindo da monarquia etrusca, eles tiveram muitos problemas e os plebeus exigiram muita coisa. Aí casaram plebeus com patrícios, e plebeus chegaram ao sacerdócio e chegaram inclusive à escala máxima do sacerdócio da tradição etrusca, e assim foi. Por isso que os cristãos eles foram, em algum momento, e quando fala cristãos, romanos também, os que eram romanos convertidos ao cristianismo, e outros do mundo inteiro que se converteram ao cristianismo, pelos romanos foram acusados de feiticeiros, que eles traziam essa ideia de liberdade. Então eles foram tidos ou foram acusados de heréticos. A palavra herético é meio religiosa, mas herético diante dos interesses de Roma, né? E a partir daí iniciou-se uma verdadeira perseguição, né? Um verdadeiro martiriológio, como fala Emmanuel, um padecimento com as primeiras leis, os primeiros editos de eliminação mesmo, né? Vamos eliminar essa corja desse povinho, né? Dessa ralé que está buscando liberdade. Vai estabelecer uma certa ruptura ao nosso comando, ao comando do mundo, porque foi o maior império da história humana. E imagina, eles com os tentáculos no mundo inteiro,
perdendo força naquele momento. Eles foram perdendo força com o tempo. Aliás, foi exatamente porque permitiram Jesus ir para a cruz que ele foi ladeira abaixo. Até que no 5º século dessa era cristã, eles foram totalmente derrubados, a chamada queda do Império Romano lá na Europa, pelo menos no Ocidente, né? Detalhe, o Estado romano não permitia outras agremiações, outras associações, poderiam chamar associações com independência de reuniões. A única associação que tinha independência para fazer reuniões eram exatamente as chamadas cooperativas funerárias, aqueles que lidavam com a morte, né? Aqueles que trabalhavam para enterrar, para isso, aquelas coisas todinhas que a gente conhece bem hoje de uma forma diferente, mas é aquele pessoal que trabalhava nessas cooperativas funerárias. E aproveitando essa brecha, porque era a única associação que era independente e que se permitia fazer reuniões com algumas pessoas, os cristãos, os convertidos ao cristianismo, aproveitaram essa exceção do Estado romano e começaram os famosos movimentos das chamadas catacumbas. É muito conhecido esse movimento das catacumbas porque o cristianismo, dentro do Império Romano, foi pregado exatamente dentro das catacumbas, ou dentro dos ambientes das catacumbas, ou nos ambientes das chamadas cooperativas funerárias. Porque ali eles tinham liberdade, a administração era descentralizada, então eles podiam falar de Jesus ali e não havia intervenção do Estado. E ganhou fôlego, muito fôlego no Estado romano a partir das catacumbas, né, a divulgação do Evangelho, né, essa mensagem de Jesus, de liberdade, de igualdade, né, de fraternidade, muito bem ostentada da bandeira mais tarde da chamada Revolução Francesa. A propagação do cristianismo, que ele vai falar, como é que se propagou o cristianismo, né, na Judéia, lá na Judéia, ao sul da Palestina, então, onde Jesus foi crucificado, cresce o número de prosélitos da nova crença. Então foi aumentando o número de adeptos da mensagem de Jesus. Quando se fala adepto da mensagem de Jesus, essa mensagem tinha que estar registrada, porque tinha a tradição oral, se pregava o que ele ensinou, mas tinha aqueles que registraram também o que Jesus ensinou. E isso era muito importante para fortalecer esse movimento. Então o Emmanuel chama de hino de esperança da manjedoura e do Calvário, espalha nas almas um suave e eterno perfume. E assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda a parte, repartindo o pão prodigioso da fé e com todos os famintos do coração. Pagaram um preço altíssimo por isso. Esses que receberam a abençoada tarefa, né, pela misericórdia do Cristo, de pregar o Evangelho, todos eles, exceto João, o evangelista, que mesmo assim também quase foi morto no óleo fervente, e como não morreu, como não desencarnou nessas condições, ele foi exilado numa ilha grega chamada Ilha de Patmos, e ele ficou lá. Então ficou degradado, né? Foi o único que se escapou, porque o resto foi tudo, ou foi morto por espada, ou decapitado, ou crucificado. Foram mortos todos eles. Todos os apóstolos foram perseguidos e mortos, não sobrou um. Enfim, mas porque eles tinham exatamente esse compromisso de espalhar essas claridades da Boa Nova, né? E por toda parte, repartindo o que Emmanuel chama de o pão prodigioso da fé, com todos os famintos do sentimento, com todos os famintos do coração. A doutrina do Cristo propaga-se com a rapidez de um relâmpago. Fala-se do Cristo e da sua doutrina, tanto em Roma como nas Galhas, lá na ilha, né? Galhas está na região mais da Grã-Bretanha, lá na Inglaterra. No norte da África também, já falamos sobre isso, surgem os defensores, mas também surgem aqueles que eram opositores ao Cristo. Surgem essas duas correntes, os que defendiam Jesus e aqueles que eram detratores, aqueles que não aceitavam a mensagem de Jesus. Os partidários mais eminentes buscam doutrinar, difundindo as ideias e difundindo as interpretações da mensagem de Jesus, naqueles primeiros momentos, nos tempos apostólicos, após a crucificação do Cristo. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo. Então, cada apóstolo também ia fundando a sua igreja. Igreja quer dizer grupo de pessoas, né? Não quer dizer uma coisa materialmente propriamente dita, embora
o judeu, a tradição religiosa do judeu, eles reuniam-se em tabernáculos, né, em templos. E os cristãos criaram uma forma mais familiar de criar, exatamente, também entravam nos tabernáculos, mas mais familiar para poder realmente fortalecer. E essas primeiras igrejas, essas primeiras reuniões do cristianismo foram surgindo graças também à liderança desses apóstolos, né? E de cada discípulo, aqueles que seguiam os apóstolos também, né? E outros mais destacados estudiosos. Podemos lembrar aqui, Estevão foi um deles também, embora não tenha fundado uma igreja, mas deu a própria vida para defender os princípios do Cristo, como ele entendeu, de uma forma muito profunda. Tão profunda que ele acabou sendo o mentor espiritual de Paulo, o maior divulgador do cristianismo de toda a história do cristianismo. Na realidade, foi o próprio Estevão, utilizando a mediunidade de Paulo, fazendo isso. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários. Isso que vai dizer, quando você está sob um império, há uma relativa liberdade de ir e vir no império dominado, porque você está sob o domínio de Roma. Então você é considerado um colono, né? Está sob o jugo, é um escravo, não deixa de ser um escravo. Mas você tinha liberdade de ir e vir em todo o império, porque você fazia parte de um império também, embora como colono, como escravo, né? E isso acabou fazendo com que passasse muito rapidamente, de boca em boca, de ouvido em ouvido, escrevendo-se muito também, essa capacidade de disseminação. Por isso que a mensagem de Jesus, ela foi divulgada com a rapidez de um relâmpago, como Emmanuel falou. Ela se divulgou com muita rapidez. Essa nova mensagem, quebrando os paradigmas das escolas tradicionais, da filosofia de Intan e da teologia também. Era por causa da centralização e pela unidade desse império. Então, é um império só. Pois podiam levar a palavra de fé aos mais obscuros recantos do globo, sem a exigência e os obstáculos das fronteiras. Então, era um império só, não tinha fronteira, tudo era de Roma, né? Doutrina alguma, nenhuma doutrina humana, segundo Emmanuel, alcançaram no mundo semelhante posição de destaque, de disseminação na época, considerando a preferência das massas populares, do povão, né, das pessoas simples, dessa mensagem. Em nenhum lugar do mundo a mensagem foi tão rapidamente disseminada e tão muito bem aceita e a preferida das mensagens do que do Evangelho. As massas populares adotaram imediatamente a mensagem de Jesus. É porque o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições inesquecíveis, imorredoras para sempre. Então Jesus, ele coloca o símbolo através do exemplo, aquelas palavras que são lições para sempre. Ele deu a vida para isso. Ele deu a própria vida para nos trazer a mensagem definitiva da nossa iluminação, da nossa autoiluminação, porque ele é o terapeuta maior de todos os seres humanos. Ele é o maior terapeuta da humanidade. Então ele trouxe a mensagem também de terapia, para nós nos curarmos de nós mesmos. O Cristo foi o maior revolucionário de todas as épocas. Não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel, 14º capítulo, dizendo que ele foi revolucionário, mas ele não empunhou nenhuma outra arma além daquela que significam amor, era a arma de Jesus. A tolerância era a arma de Jesus. A educação e o esclarecimento, o aclaramento era a arma de Jesus. Então, como o grande e maior revolucionário de todas as épocas, quebrando os paradigmas das escolas filosóficas que em algum momento questionavam muito a questão da própria violência, o Cristo não precisou empunhar nenhuma arma para ser revolucionário e trazer exatamente a ideia de amor, de tolerância, de educação, de esclarecimento, de aclaramento das nossas consciências. E dentro desse processo revolucionário, Jesus condenou todas as hipocrisias. E também poderíamos dizer que a sua mensagem insurge-se, ou seja, ele se insurgiu contra todas as violências oficializadas, porque o Estado romano era um Estado profundamente violento. E, evidentemente, o Cristo trouxe a mensagem da paz. Ele trouxe a paz, ele trouxe a mensagem da mansidão. Então, ele se insurgiu contra a violência oficializada. Os oficiais, os militares romanos eram muito violentos. E, evidentemente, Jesus não aceitava essa violência. Claro que ele não trouxe essa ideia de violência. Então, como revolucionário, Jesus ensinou simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho
e a paz construtiva. Ou seja, é um revolucionário, mas você tem amor, e ensinou aos discípulos isso. Ame de forma incondicional a ordem estabelecida. Nós estamos sob o império. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos nos rebelar contra César nesse momento. Não é ideia do Cristo, não foi ideia do Cristo. Então ele ensinou essa capacidade de simultaneamente podermos de alguma forma, né, nessa obediência incondicional à ordem, ou amor à ordem pelo menos, né, ao trabalho, e a paz construtiva, a paz não falsa, não mentirosa, a paz verdadeira, a paz que traz o trabalho que é construtivo, né? É por essa razão que os códigos do Evangelho constituem o livro da humanidade por excelência. Quando se fala de Evangelho, o Evangelho é o mais importante livro da humanidade. Por isso que ele chama de o livro por excelência da humanidade. É o código mais importante para a busca dessa amorosidade ao sistema, amorosidade à vida. Se você está sob o jugo de um ou outro governo, digamos assim, faça o que tem que ser feito, faça a sua parte, não crie mais problema de violência para a sociedade, e ao fazer a sua parte, você contamina outros a pensarem dessa mesma forma. Mahatma Gandhi, que nem era cristão, abraçou as bem-aventuranças de Jesus, sabendo que ali estava a base como código moral para a transformação do mundo. E ele chega a afirmar de que se o mundo inteiro tivesse guerra ou acabasse todos os bens e toda a cultura do mundo, mas sobrasse apenas as bem-aventuranças, o mundo já estaria salvo, porque cumprindo ou seguindo aquelas ordenações, aqueles compromissos das bem-aventuranças, o mundo iria se refazer em pouco tempo. Conectando, ou seja, a simplicidade de Jesus, a singeleza transparece na tradução de todas as línguas da terra em relação ao livro, ao Evangelho, que é o livro por excelência de toda a humanidade, mesmo os que não são cristãos. Conectando a alma dos homens entre as luzes celestiais, as luzes do mundo espiritual superior, as luzes do céu, ao encanto suave de suas narrativas, né, das narrativas que, quando nós escutamos as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque serão consolados, bem-aventurados têm sede de justiça, porque eles serão saciados, assim, aquelas bem-aventuranças são maravilhosas, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, aí vai. Então, essas mensagens são profundamente suaves, essas narrativas são maravilhosas, por isso que o Evangelho é o livro por excelência da humanidade. A redação dos textos definitivos, por exemplo, o que chegou até nós? Chegaram 27 livros do Novo Testamento, mais quase 40 e poucos livros do Velho Testamento, mas como nós estamos presos no Emmanuel, falando do Novo Testamento, esses 27 livros do Evangelho, que fazem parte do chamado Novo Testamento, a Nova Revelação, na realidade, segundo Emmanuel, a redação desses textos que ele chama de definitivos não foi por acaso também, não foi uma coisa, embora a gente fale também de... E aqueles evangelhos apócrifos, ele vai fazer uma referência a esses evangelhos também, que não fazem parte desses 27 livros, né, do qual, dentre elas, nós temos as epístolas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, nós temos as chamadas, aquelas chamadas profecias de João, né, o Apocalipse, nós temos os 4 evangelistas, nós temos algumas cartas de Pedro, algumas cartas e outras, né? Então, nesse tempo, quando a guerra extraordinária da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, ou seja, aqueles que são teólogos, que tentavam criticar e minar esse livro, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos com vista ao futuro. Então, houve um momento que esses trabalhadores de Jesus, os espíritos superiores, tiveram a tarefa, né, de ajudar, de presidir, de coordenar, né, de codificar ou sistematizar a redação, ou seja, aquilo que foi escrito sobre o que Jesus fez na Terra. Então seriam os textos definitivos com vista ao futuro. Então o Novo Testamento é um livro extremamente importante para nós conhecermos o Cristo. Tanto é que Emmanuel fala, né, que as redações dos textos que são definitivos foram presididas por espíritos superiores. Não foi só o evangelista aqui que escreveu, não, ele foi escrito, assim como Paulo escreveu as cartas, insuflado pelas inspirações de Estevão.
Então nós temos 14 cartas de Paulo. Daquelas 14 cartas, todas elas foram inspiradas por Estevão, um mentor espiritual de Paulo. Isso aconteceu com os evangelistas da mesma forma. Então aquilo que está ali escrito foram dos mentores espirituais que trouxeram para eles essa narrativa, e que são narrativas extremamente importantes para nós compreendermos a mensagem de Jesus na nossa vida. Não somente junto aos apóstolos, né, esses que presidiram a redação dos textos definitivos, e dos seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Olha, interessante. Então, esses espíritos superiores que presidiram a redação do Novo Testamento, principalmente, né, ele vai falar do Velho Testamento, porque dos núcleos das tradições ele fala também alguma coisa do Velho Testamento. Mas nesse 14º capítulo, ele diz que os apóstolos foram influenciados pelos bons espíritos, e também os discípulos dos apóstolos. Muitos discípulos dos apóstolos também foram influenciados pelos espíritos para fazerem a redação, escreverem alguma coisa, né? E também aqueles que estavam junto dos tabernáculos, que eles chamam de núcleos das tradições. Também se falou sobre Jesus. Os cristãos mais destacados, eles vão trocando entre si cartas de altíssimo valor doutrinário para as diversas igrejas. Isso aconteceu, muitas cartas eram trocadas. Muitas mensagens eram trocadas de igreja para igreja, sobretudo naquela região da Ásia Menor, onde Paulo fundou várias igrejas, várias e várias igrejas. Então são mensagens de fraternidade, mensagens de convite ao amor, né? Mensagem que a posteridade muitas vezes até não pôde ou não quis compreender, até hoje, fizeram guerra em nome até do Evangelho. Muitas escolas literárias formaram nos últimos séculos, diz Emmanuel, dentro da crítica histórica para o estudo e elucidação desses documentos. Aí surgem aqueles famosos, né, os teólogos, tem muitos livros apócrifos nessa jogada, tem livros maravilhosos também chamados apócrifos, não são tão ruins para jogar no lixo não, tem coisas interessantes naquelas narrativas ali. Basta nós buscar, quem gosta de buscar no Google, vai buscar lá os apócrifos, né? Aí vocês vão ver que tem coisa fantasiosa demais, mas tem coisa muito boa ali, né? Então, generalizou-se como um espantalho em todo o mundo. Então, obras são apócrifas, aqueles que querem manter a verdade só para si. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis também foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir o que a intuição está acima da razão. Ou seja, você pode usar muita inteligência, pode usar muito a razão, mas se você não usar a intuição, que é um tipo de mediunidade, você vai ficar perdido, você não vai saber interpretar, por exemplo, no caso, estou falando dos textos, né, dos chamados textos do Novo Testamento. Se trabalhar só com a razão, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que trabalhar com a intuição, que está acima da razão. Mas ainda assim, mesmo usando muita razão, falharam na sua maioria. Na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. Eles foram injustos com muitos personagens do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside na circunstância, por exemplo, de um evangelho ter sido escrito por um Marcos, por Mateus, por Lucas e João. Não, isso não é de Marcos, isso aqui é de João. Não, isso aqui não é de João, isso aqui é de Lucas. Qual a importância disso? Se foi os mentores espirituais, os espíritos superiores é que trouxeram, através de qualquer médium preparado, qualquer apóstolo preparado, essas narrativas, né? Então eu fico nessa confusão, não, isso aqui é de João, não, isso aqui é de Marcos, isso aqui é estilo, fica perdendo, não, aqui ó, o Marcos, ele realmente copiou tudo de Mateus, fica nessa bobajada aí, perdendo tempo. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Então, independentemente do estilo, se Marcos copiou de Mateus, se Lucas também escreveu alguma coisa que não tem nada a ver, ou segue a mesma sequência, chamados sinópticos, né? Não há produtividade nas estéreis discussões quanto à autenticidade de uma carta ser, por exemplo, de Inácio de Antioquia, que Inácio também escreveu muito, viveu, conheceu Pedro, foi um extraordinário pioneiro do Evangelho, escreveu também muita coisa, o chamado Santo Inácio da Igreja, né? Então, Inácio de Antioquia, e o Paulo de Tarso, não, isso aqui é de Paulo, não, isso aqui é de Inácio, não, isso aqui é de Inácio, isso aqui é de Paulo. Qual a importância disso? O importante é nós buscarmos exatamente a essência daquilo que está escrito, não se é de Paulo ou se é de Inácio, né? Quanto à racionalização, não possui elemento para provar ou com provas concludentes se é de um ou de outro, também não é importante. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar uma equação matemática do assunto.
é que no interior do coração só a essência deve prevalecer para as almas, em se tratando das conquistas sublimadas da fé. Então não adianta usar só a razão se você não trabalha com a intuição e o sentimento. Você não vai conseguir pegar a essência daquilo que está sendo estudado. Até para quem é pesquisador, embora o materialismo não permite você ser muito intuitivo e muito menos sentimental, mas falando em coisas que nós chamamos de Jesus, nós temos que ser intuitivos e sentimentais. E trabalhar, a intuição ela tem que marchar frente da razão, como diz Emmanuel, preludiando definitivos conhecimentos. Aí vamos falar, com o tempo que nos resta, de Paulo. Ele vai falar de Paulo. Paulo foi o que universalizou a mensagem de Jesus. Ele tirou da Palestina e resolveu levar para o chamado gentios. Gentios eram os povos não judeus. Eram aqueles que não tinham exatamente a sigla do judaísmo. Eram os outros que não, formados daquela chamada dinastia ou da civilização, da cultura hebraica. Ele foi pregar para eles, né? Então, qual era a missão dele? No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem sem dúvida o portentoso alicerce do cristianismo, verificam-se nessa época algumas dificuldades para que se desse o precioso caráter universalista da mensagem do Cristo. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde dos seus gloriosos ensinamentos, mas se esses pescadores valorosos, bem verdade, eram elevados espíritos em missão, nós não podemos deixar de considerar, e evidentemente temos que considerar, que esses pescadores, que foram os apóstolos, estavam muito longe da situação da evolução espiritual de Jesus. Óbvio, Jesus é um espírito puro. Então eles, os apóstolos, sofreram muita influência do judaísmo, sofreram muita influência, né? E foram conduzidos muitas vezes por alguns judeus com ideias judaicas numa doutrina nova. Estavam se deixando levar. Tão logo se verificou o regresso do Cristo às regiões da luz, ou seja, quando Jesus foi para a região plena, né, da sua própria luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. Então, praticamente, no primeiro momento, o judaísmo tomou conta desse chamado cristianismo, que não tinha o nome cristianismo. A palavra de cristãos foi dada por Lucas, que era um médico, amigo de Paulo, que acabou realmente achando que quem segue Jesus, o Cristo, são os cristãos, né? Que Jesus tinha um nome, né? O Cristo é exatamente o enviado, né? O esperado, o ungido, etc. Então quem segue Jesus ou quem segue o Cristo é cristão. Quem propôs isso pela primeira vez foi exatamente Lucas, isso está em Atos dos Apóstolos. Quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar, aliás, um outro problema também que aconteceu com os primeiros apóstolos. Eles começaram a se organizar, né? E como tiveram contato direto com Jesus, o Cristo, eles começaram a guardar uma certa índole aristocrática. Eu sou amigo do rei, eu estou do lado do rei. Acontece muito hoje também. Eu sou amigo do Divaldo, eu sou amigo do Chico, essa bobajada todinha, isso estava nessa época também. Né? Então eu fui, né, acompanhei Jesus, começaram a criar uma certa aristocracia. Né? Em face dessas novas igrejas, desses novos núcleos e associações que se fundavam nos meios diversos, nos vários diversos do mundo, é então que Jesus, vendo esse desvio dos apóstolos, percebam bem, dos apóstolos e discípulos próprios, que viveram com Jesus, já estavam se desviando. Aí Jesus resolveu chamar quem? Ele chama de o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso, para o exercício do seu ministério. Olha só, os apóstolos estão se perdendo. Eu vou ter que chamar outro para fazer o trabalho da disseminação da minha mensagem. Foi isso que Jesus fez. E essa decisão de Jesus foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. Porque as ações e as epístolas de Paulo tornam-se um poderoso elemento de universalização da nova doutrina. Porque o Paulo se liberou totalmente do judaísmo. Ele trouxe exatamente uma ideia muito nova do Cristo. Muito nova, eu repito, insuflado pelas ideias de Estevão. E já tinha um profundo conhecimento de Jesus. De cidade em cidade, igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre inflamando os corações, diz Emmanuel. A princípio estabelece-se entre o Paulo, né, e os outros apóstolos uma certa incompreensibilidade, porque o Paulo diz: vocês estão se equivocando. Eu saí disso, vocês estão querendo entrar nisso? Eu saí disso, eu conheço isso, eu fui rabino. E vocês estão querendo entrar nisso? É um engano. Vão acabar com esses rituais, vão acabar com essas adorações. Jesus não trouxe isso. Era isso que Paulo estava questionando os apóstolos, Pedro, Tiago e outros, né? E acabou havendo exatamente o que Emmanuel chama de uma penosa situação de divergência.
mas a sua influência providencial teve por fim evitar essa aristocracia injustificável, ou seja, eu fui amigo de Jesus, eu fui amigo do rei, então eu sou um ungido. A gente vê muito hoje isso também no Espiritismo. Dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza que o Paulo queria e propôs, e por 30 anos lutou por isso. Ele vai falar do Apocalipse de João também, né? E nesse momento ele vai falar que alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do amanhã do futuro. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para as civilizações. Inclusive, nesse momento, segundo Emmanuel, abaliza-se, assim, forma as bases, né, dos traços iniciais dos países europeus dos tempos de hoje. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar e remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas por Roma, transformada num Vesúvio. Vesúvio é aquele vulcão, né, que ficava lá em Nápoles, né, que trouxe muito problema também, de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito João Evangelista, que ainda se encontrava preso na terra, encarnado, e o apóstolo, assombrado e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível e recomenda-lhe Jesus que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. Então, na realidade, o que aconteceu é exatamente o Apocalipse, que surge como advertência para todas as nações. Então João foi levado para próximo de Jesus, Jesus transmite a mensagem simbolicamente, a maneira dele recebeu, escreveu quase psicograficamente, mas ele na realidade, ele transmitiu essas advertências de Jesus, né? Mas, digamos assim, com muita, às vezes de uma forma muito obscura, né? Vê-se nas expressões humanas de João, segundo Emmanuel, né? Algumas coisas difíceis de ser compreendido, mas de qualquer maneira, já que ele não pôde copiar fielmente o que Jesus disse para ele, as expressões do Cristo, né? De interesse da história da humanidade. As guerras, por exemplo, ali que está no Apocalipse de João, as guerras, as nações futuras, os tormentos que viriam, o comercialismo, que é o mercantilismo, as lutas ideológicas, as civilizações do mundo ocidental estão ali pormenorizadamente previstos. Quem sabe ler o Apocalipse vai encontrar tudo isso. As guerras, as nações futuras, os tormentos porvindouros, né? O comercialismo, que foi um momento tanto da questão mercantilista como do capitalismo também, queira ou não queira, está ali constando as lutas ideológicas da civilização do Ocidente. Está tudo lá e Jesus transmitiu tudo isso para o João Evangelista, que não entendeu muito bem e trouxe muito simbolismo nisso tudo. E nós vamos quase encerrar aqui com João Evangelista, porque é a figura mais dolorosa que está relacionada no livro do Apocalipse. Aí vocês prestem bem atenção nessa advertência daquilo que seria muito ruim para a humanidade, para o Ocidente, para a formação das futuras nações, etc, etc. Olha o que Emmanuel fala. Prestem bem atenção nessa passagem. A figura mais dolorosa ali relacionada no Apocalipse de João, que ainda hoje se oferece a visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma. O grande câncer, eu tenho que usar esse termo, a figura mais dolorosa, o grande tumor relacionado ainda ao que se ofereceu, aquelas coisas terríveis, como a advertência que aconteceria no futuro, com certeza que foi a Igreja Transviada de Roma. Simbolizada, sabe em quê? Está lá exatamente no Apocalipse. A Igreja de Roma foi simbolizada na besta. É mole? A Igreja Romana é muito poderoso. Mas Emmanuel, em 38, estava dizendo, né, que essa igreja foi representada na besta vestida de púrpura, embriagada com o sangue dos santos. Eu tenho que repetir isso, porque Emmanuel está falando. Essa igreja de Roma, simbolicamente, é a besta apocalíptica, né, porque é do Apocalipse, né, simbolizada, então, como vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. E, para identificar essa besta apocalíptica,
o Emmanuel faz uma coisa interessante. Eu vou fazer rapidamente em função do nosso tempo. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número seria o número 666. Está no livro de Apocalipse, do João, no capítulo 13, versos de 5 a 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época em que João escreveu, ele estava na Grécia, inclusive, segundo o rumo de certas interpretações, podemos tomar cada mês sendo de 30 anos em vez de 30 dias. Então ele está falando de 42 meses, seria então o que ele está mostrando para nós. 30 anos em vez de 30 dias, que corresponderiam desse modo a um período de 1260 anos do nosso calendário. Justamente 1260 anos é um período compreendido entre o ano de 610 e 1870 da nossa era, quando o papado foi ou se consolidava com exatamente o imperador chamado Focas, no ano de 607. E em 1870, com o Papa Pio IX, é decretado a infalibilidade papal, em 1870. Então, um período terrível. Cria-se o papado e, em 1870, o Pio IX acaba criando a infalibilidade papal, que assinalou a decadência e ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Quanto ao número 666, sem Emmanuel querer descer interpretações mais místicas, né, em relação a números da Grécia, e estava preso a números romanos, né, devemos recorrer ao algarismo romano, em sua significação por serem mais divulgados e conhecidos e explicados. Por exemplo, é o sumo pontífice, o Papa, da Igreja Romana, que usa os títulos de Vicarius Generis Dei Terrae, ou Vicarius Filii Dei, que significa um vigário geral na terra, de Deus na terra, vigário filho de Deus e príncipe do clero. E como esses títulos que o Papa tem, bastará um estudo pequeno, um jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título, e em cada título nós vamos encontrar a equação do número 666. Exatamente isso que ele fala para nós. E considerando, isso é um simbolismo, é claro que ele está fazendo como um símbolo, né? Ver, pois, que o Apocalipse de João tem uma singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Considerando essa realidade, ele termina esse capítulo dizendo: voltemos aos nossos propósitos. Não quero me perder em misticismo, não. Mas que uma luz maravilhosa divina deve ecoar incessante dos séculos, e só o tempo tem podido ativar e reacender em nossos corações. É que a luz do Evangelho guarda o resumo de todos os argumentos de paz, de verdade para a vida dos homens, constituindo um roteiro de luz e de amor. Independentemente do que a igreja fez, Inquisição, cruzadas e outras coisas, inclusive a infalibilidade papal, o Evangelho constitui esse roteiro de luz e de amor, através do Evangelho de Jesus, não da igreja. O Evangelho de Jesus. Por isso que surge uma doutrina espírita como uma nova revelação, propondo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é diferente de o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque aí nós vamos inverter a situação, não é nada disso. É o Evangelho segundo a nova revelação. É isso que nós temos que botar a cabeça. Estão invertendo por aí também. É através do qual, porque o Evangelho constitui o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender ou ascender e crescendo as luminosas montanhas da sabedoria dos céus. Esse foi o 14º capítulo. Né? No finalzinho, meio estranho parece, mas muito importante, porque ele mostrou e viu na própria igreja os desmandos da igreja, que inclusive proibiu a reencarnação, para quem não sabe aqui, e nós vamos contar isso mais tarde, proibiu o estudo de uma lei natural da reencarnação, negou a reencarnação num concílio de Constantinopla, no século VI. Por quê? Por que eles não debateram mais a reencarnação para poder fazer com que, pela reencarnação, pudesse mudar os conceitos filosóficos, mesmo após Tomás de Aquino, ou seguindo as próprias linhas platônicas de Santo Agostinho, ou aristotélica do próprio Tomás de Aquino, na escolástica, dessas escolas filosóficas deles, teológicas dele? Por que eles largaram, então, o estudo da filosofia, da reencarnação? Porque a reencarnação é a base do espiritismo. Se a reencarnação fosse uma mentira, o espiritismo não existiria. Olha que coisa interessante. Sem o princípio da reencarnação, todos os conceitos espíritas caem por terra. Todos os conceitos espíritas. Todos. Não adianta só comunicar. A reencarnação é a base, a lógica, porque ninguém há de ver o reino de Deus se não nascer de novo, já falava Jesus para Nicodemos. E foi exatamente nesse momento que a igreja quebrou totalmente.
E foi no século VI, porque no século VII eles criaram, né, exatamente, digamos assim, enfim, eles fizeram exatamente o que não devia ter feito e foi simbolizado. Jesus disse, olha, vai acontecer isso, vai surgir essa igreja vai criar problema, então anote isso daí, e isso eu estou advertindo, vai acontecer, e aconteceu. É isso que Emmanuel falou. Que Jesus nos abençoe, né, e que nós respeitemos, nós estamos respeitando todas as religiões, só dizer que os conceitos da igreja nós não aceitamos, nós aceitamos o cristão, não a ideia equivocada, nenhum espírita tem que condenar a pessoa, mas nós não temos que aceitar ideias erradas das pessoas, nós temos que aceitar as pessoas sem aceitar as suas ideias, é diferente, né? Isso chama-se liberdade, de autopreservação. Se eu não me preservar, vira bagunça a minha vida. Se eu sou espírita, evidentemente eu tenho que construir toda a minha formação cultural com o que o Espiritismo me ensina. E o Espiritismo é a terceira revelação. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu acho que o espírita estudioso sabe que o Espiritismo é essa revelação prometida por Jesus. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe e que tenhamos uma ótima noite e que possamos refletir sobre tudo isso, né? Dessas almas grandiosas do primeiro momento do cristianismo. E a semana que vem, ou melhor, sábado que vem, nós vamos falar da evolução do cristianismo, né, dos penosos compromissos romanos. Ele vai falar para nós também de vários outros trechos nesse 15º capítulo. Vai falar de culpas e resgate dolorosos do homem espiritual. Todos os nossos desvios. O caminho da luz vai mostrar todos os nossos desvios também, né? Tudo que nós fizemos de errado em nome de Jesus. Uma boa noite para todo mundo. Que Jesus, então, ilumine para nós compreendermos muito bem esse evangelho, para que caminharmos com firmeza, respeitando todas as religiões, mas não necessariamente aceitando os seus conceitos errados, né? Imagine se alguém chegar e não, a reencarnação não existe. Ele não vai conseguir provar para mim isso, né? Porque a reencarnação é um fato natural e é o que justifica a minha própria estrutura de crença doutrinária, né? Ou de conhecimento doutrinário. Boa noite a todos.